Algum dia, ou deitado na sua cama, ou depois de um dia muito exaustivo de trabalho, ou depois que você teve alguma perda ou alguma decepção muito grande na sua vida, você, em algum momento, já deve ter falado assim, cara, tudo que eu queria era sumir, simplesmente sumir. Qual momento da sua vida que você pensou isso? Qual momento que você se questionou, será que dá pra sumir daqui? Eu acho que a nossa viagem pelo planeta Terra, ela é muito complexa. A gente vive o tempo inteiro em diversas complexidades, em diversos paradigmas, em diversas contradições, que eu acho que tem momentos que a gente olha para tudo isso e fala assim, cara, eu acho que nada faz sentido, nem sei por que eu tô aqui tentando alguma coisa, tudo que eu queria era ser abduzida, tudo que eu queria era sumir. Eu já falei isso em alguns momentos da minha vida e eu escutei muito isso esse ano, de pessoas que chegaram até mim, amigos ou clientes, pacientes que vieram fazer alguma terapia e eles só chegaram para mim e falaram assim, olha Aline, será que dá para sumir? E eu comecei a me questionar, por que será que a gente em algum momento se pergunta isso? O que faz a gente querer sumir daqui? O que faz a gente, sei lá, de repente querer desistir? Tem uma passagem na Cabala muito interessante de olhar a existência humana, tá? Não só a existência humana, mas a existência no planeta Terra. A gente tem os animais e os animais eles sabem muito bem o que eles têm que fazer, né? Os animais eles vêm claro já com a missão que eles têm. Então a abelha sabe o que ela tem que fazer, a formiga sabe o que ela tem que fazer, o abacate sabe o que ele tem que fazer, a macieira sabe o que ela tem que fazer. E aí quando você vai olhar para a espécie humana talvez não saiba o que ela tem que fazer. Ou então a espécie humana ela tem uma coisa chamada talvez livre-arbítrio, que até hoje eu não sei até onde vai o livre-arbítrio e é o destino ou é o destino e não é o livre-arbítrio, mas enfim, não vamos entrar nisso agora, mas vamos ficar com a parte de que exista um certo tipo de livre-arbítrio. E aí você pode levantar da cama ou não, você pode ficar no piloto automático da vida ou não, você pode buscar coisas que façam sentido para o seu coração ou não, você pode ficar vivendo dentro da Matrix ou não, você pode se entupir de besteiras ou não, você pode praticar atividade física ou não, e aí você tem um leque de possibilidades em que você pode ou não fazer, enquanto que a formiga não, a formiga ela tem que ali num momento das estações do ano, elas vão buscar os alimentos e vão guardar os alimentos para quando vier um momento de inverno. As abelhas elas vão buscar as florzinhas que estão ali para polinizar no jardinzinho da tia Maria e elas vão produzir o mel. E o abacate sabe que quando ele for uma árvore bem estruturada, ele vai produzir abacates para as pessoas, para servir a natureza. A macieira vai produzir maçã, a sementinha de girassol, ela vai virar um girassol e assim todas as espécies que a gente tem vivas no planeta Terra, mas os seres humanos são a única espécie que tem esse tal de livre-arbítrio. E aí em algum momento da sua vida você deseja sumir. Eu nunca vi uma formiga querendo sumir. Eu nunca escutei uma abelha pedindo para ser abduzida. Eu nunca vi um leão querendo sair do seu reinado na floresta. Eu nunca vi um tigre querendo deixar de ser tigre e nunca vi um pé de abacate querendo produzir manga. E me pergunto, por que a gente não consegue acessar e honrar aquilo que é da nossa alma? Esse eu quero sumir, ele vem para mim muitas vezes de um lugar onde a gente entra numa postura vitimista da vida e a gente talvez está cansado de lidar com os desafios e a gente parece que não tem mais motivação ou parece que não tem mais caminho possível para que a gente possa entrar e aí a gente entra nesse lugar altamente egóico, altamente vítima, altamente criança birrenta da vida e começa a questionar a nossa existência, começa a questionar por que a gente está aqui. Essa passagem que a gente aprende
pela visão da Cabala, diz que os seres humanos, eles foram os últimos a serem criados pelo divino, por Deus. Por quê? Porque Deus queria uma espécie que pudesse estar junto dele para fazer a vida acontecer. Então ele foi criando a espécie animal, a espécie vegetal, a espécie do povo de pé, a espécie das pedras, e cada um deles tinha essa função já muito específica e clara para exercer a sua missão e o seu papel no mundo. Mas aí ele falou assim: nossa, mas e se eu criasse uma espécie que pudesse ir dando mais magia e criando mais vida junto comigo? E aí ele criou o ser humano e falou: bom, para esse daqui, então eu vou dar o livre-arbítrio, para ver se de fato ele vai tornar toda essa criação a coisa mais especial e mais linda, ou se ele vai destruir a oportunidade que foi dada. É claro que essa é uma forma de pensar que eu acredito que traga muitas reflexões pra gente, e em diversas outras teorias, né, filosofias, a gente vai encontrar outras maneiras de pensar, mas como eu adoro aqui a gente colocar vários óculos pra gente enxergar a vida, porque eu acredito que isso é muito rico para que a gente possa expandir a nossa consciência, olhar sob essa ótica faz eu refletir assim: caramba, o que eu tô fazendo com a criação da vida? Porque se todos nós, né, ganhamos esse potencial de participar da criação da vida, o que é que você está fazendo com ele quando você não exerce os seus dons e talentos? E aí, claro que aqui a gente vai entrar num lugar que é bastante desafiador, que é assim: toda criança, todo bebezinho, todos nós que nascemos, somos altamente autênticos e estamos conectados com a nossa essência primordial. Eu nunca vi uma criança, desde criança, não exercer um pouquinho do que seria o seu dom e o talento na vida adulta. Isso só não acontece, ou é abafado, ou é minado pela sociedade ou pelas pessoas que estão em volta daquela criança e que exercem algum poder sobre ela. E aí vão minando a criatividade da criança desde pequeno, vão impedindo que ela manifeste os seus dons e talentos que são naturais e vão moldando ela numa sociedade, numa cultura que aqueles adultos estão inseridos. Se isso não acontecesse, quando a gente nasce, a gente vem demonstrando o nosso dom e o nosso talento de cara, porque a gente está muito conectado com a fonte. Aí a gente vai crescendo, a gente vai desaprendendo que existe esse lugar e a gente vai esquecendo que esse lugar um dia existiu e vai se colocando muitas máscaras. As máscaras para eu ser aceita na sociedade, a máscara que eu busco aprovação lá fora, as minhas feridas que não foram cuidadas, o reconhecimento que eu estou buscando do meu pai e da minha mãe, a impressão que eu quero causar para os meus amigos, para os meus vizinhos, o status que eu quero adquirir, porque o mundo falou que é preciso ter status, o carro do ano, a casa do ano, o troféu dentro do seu trabalho. E aí, aquilo que estava no seu coração simplesmente é abafado. E em algum momento, tudo isso que ficou lá fora e que você buscou e você ficou querendo suprir lá fora, simplesmente explode dentro de você essa vontade de sumir. Mas será que é um sumir porque você não está dando conta da vida? Ou porque a vida é muito injusta com você e coitadinho de você? Ou será que é uma vontade de sumir porque você não está exercendo de verdade aquilo que sua alma veio exercer? Os seus dons e talentos únicos. Eu já vi, às vezes, muitas pessoas, né, falando, às vezes, que esse discurso parece um pouco utópico, de que cada um de nós somos especiais em algum nível, mas eu realmente acredito que cada um de nós tem, sim, uma gota de água que é única. Que é único aquele seu potencial e aquele seu dom e aquele seu talento, que ele é só teu. Nossa, Aline, mas não existem diversos professores de matemática? Sim. Nossa, Aline, mas não existem diversos terapeutas? Sim. Nossa, mas não existem diversos advogados? Sim. Ué, mas então que dom e talento único é esse se as profissões se repetem e as pessoas fazem a mesma coisa? Lê do engano. Ninguém faz igual a ninguém. O professor de matemática que deu aula para mim quando eu tinha 15 anos não me ensinou do mesmo jeito que o professor de matemática que me ensinou na faculdade. A terapeuta que eu fui quando eu tinha 16 anos
não usou a abordagem que a terapeuta que eu tenho hoje usa. O advogado que é o meu pai trabalha de maneira diferente do advogado que é meu amigo. Eu que falo de autoconhecimento, de espiritualidade, de xamanismo, de despertar da consciência, falo completamente diferente de todas as outras pessoas que vocês escutarem por aí. Absolutamente ninguém faz as coisas exatamente do mesmo jeito. E por quê? Porque cada um de nós vivenciamos a vida de uma maneira única. As experiências que eu tenho, elas são incorporadas em mim através dos meus olhos, do meu sentir, do meu coração. E é exatamente por esse motivo da gente enxergar a vida com olhos diferentes. Os meus olhos são diferentes dos seus, que são diferentes dos meus pais, dos seus amigos, do seu chefe, do seu companheiro, da sua companheira, que a gente vai ter uma maneira única de expressar os nossos dons e talentos no mundo. Às vezes uma pessoa que está buscando exatamente sobre esse tema vai chegar aqui no meu canal e não vai com a minha cara, não vai com o jeito que eu falo, vai falar assim, nossa, essa menina, puta, nada a ver. E aí um canal diferente que essa pessoa chega, que é uma pessoa que está falando exatamente assim, a mesma base que eu, essa pessoa vai se conectar, porque por algum motivo ela ressoou. E aqui é onde eu sempre falo da ressonância, é onde eu falo que os clientes têm os terapeutas certos e os terapeutas certos têm os clientes certos, os professores têm os alunos certos têm os professores certos, porque a gente ressoa nas mesmas vibrações, a gente sente afinidade. Então por isso que seria inútil ou seria muito ignorante da nossa parte falar que as pessoas estão fazendo a mesma coisa, que todos os professores de matemática são os mesmos professores ou que todos os terapeutas são os mesmos terapeutas. É muito ignorância da nossa parte e principalmente é um lugar da gente negar essa potencialidade que temos dentro de cada um. Eu deixo uma inspiração para que a gente desperte a coragem. Eu acredito que muitas vezes quando a gente fala esse quero sumir ou não aguento mais, é porque parece que aquela coragem ficou bem pequenininha, ficou como uma fogueira, só com aquela brasinha ali embaixo. E é preciso coragem para a gente se revelar para o mundo. É preciso coragem para a gente assumir a nossa autenticidade, o nosso poder pessoal, os nossos dons e talentos. Eu preciso ter coragem para eu assumir meu dom aqui, para eu assumir meu talento. E a gente precisa de uma vez por todas entender que existe uma diferença entre o egoísta, o arrogante, o aparecido, o egocêntrico, daquela pessoa que de maneira pura e de maneira genuína manifesta os seus dons. Cada um de nós estamos conectados nessa teia da vida e muitas vezes, se eu deixar de falar aqui tudo que eu gostaria de falar, eu posso estar impedindo que pessoas se transformem, que pessoas despertem para alguma cura pessoal ou descubram, nossa, a Aline falou de xamanismo, existe xamanismo, deixa eu estudar xamanismo. A Aline falou de astrologia, a Aline falou de autoconhecimento, de espiritualidade, de cabala, do Kybalion. E aí, o que será que tem nisso? E que se eu não comunico isso, se eu não uso o meu dom e o meu talento para inspirar outras pessoas, eu, além de estar me aniquilando, eu estou impedindo que outras pessoas possam aproveitar dos meus dons e talentos, possam se inspirar daquilo que eu faço. Ganhem coragem para vocês revelarem. Na hora que tiver muito difícil, que você tiver vontade de sumir, você tem que pensar, se eu for embora, a vida vai ser diferente. Por mais que não pareça, é a mesma ideia que o oceano sem uma gota, ele é um oceano menor. Pode não parecer, porque você vai olhar aquela vasta imensidão do oceano e você vai falar assim, nossa, mas uma gota fez diferença? Ué? Uma gota a menos é um oceano menor. Você pode olhar para você naquele momento muito difícil e falar, o mundo não vai nem sentir a minha falta, vou sumir mesmo. Ninguém vai fazer, não vou fazer diferença para ninguém, mas você vai fazer diferença para os seus familiares, para os seus amigos. De repente um talento que você tem é aquilo que eu estou precisando para alguma coisa minha, para eu me curar, para eu aprender e só você sabe passar daquela maneira. Isso que a gente precisa tomar de consciência quando a gente está falando da nossa alma e daquilo que é só nosso. Vamos lembrar que os pensamentos negativos, eles estão aí.
Por algum motivo, eles fazem parte da nossa mente, do inconsciente coletivo, e a gente é convidado a ter que lidar com eles. Então, todas as vezes que a gente sentir aquelas vibrações que colocam a gente para baixo, que impedem a gente de chegar onde a gente quer chegar, a gente precisa ter consciência que são pensamentos e vibrações que existem, mas que aí tem um lugar. E esse é um lugar que eu achei muito interessante da gente refletir, que a Cabala ela faz uma junção com a lei da atração e ela fala assim, ó, não é sobre só a lei da atração, não é só sobre você mudar o seu padrão de pensamento e você ficar desejando com muita intensidade aquilo que você quer e cancelando os pensamentos negativos e buscando atrair o que você deseja. É sobre você não atrapalhar Deus. Olha isso! Isso pra mim, gente, eu não sei se vocês vão ter esse blim blim blim, mas eu tive, caiu como uma bigorna. Não atrapalhar Deus. A gente acha que Deus, o divino, o universo, está lá de cima no camarote, sabe? O rei do camarote, assistindo a nossa vida e falando assim, olha aquele ali, tropeçou, caiu, se ferrou. Vixe, aquele ali vai ter que, passar por mais uns 10 obstáculos até conseguir o que ele quer. Nossa, e aquele ali? Então, coitadinho. Não. Divino, Deus, está do nosso lado o tempo inteiro. Está do nosso lado nas nossas conquistas, está do nosso lado dos nossos fracassos, nos nossos desafios, nos obstáculos. Deus só não quer que a gente atrapalhe Ele. Quando a gente fica querendo achar que a gente sabe o que é melhor pra gente, ou que a gente fica deixando os pensamentos negativos entrarem no nosso dia a dia, a gente está impedindo Deus de proporcionar pra gente o fluxo da vida. Pensa nisso, isso é profundo, cara. Vamos aprofundar esse lugar da lei da atração, né? Porque todo mundo aí que, se você tá aqui, em algum momento você já ouviu falar sobre lei da atração. Aprofunda nisso. Aprofunda nesse lugar de você fazer assim, cara, peraí, se eu parar de atrapalhar Deus, será que alguma coisa na minha vida vai mudar? Porque sim, você vai continuar tendo os seus sonhos, os seus desejos, imaginando aquilo que você quer, planejando, sei lá, o seu futuro, a sua realização, parará, mas e se além de eu fazer isso, eu parar de atrapalhar Deus com as noias da minha cabeça? Será que vai mudar alguma coisa? E aí é onde eu acho que de repente a gente começa a ganhar uma nova perspectiva da vida e de repente a gente começa a ter coragem para falar assim, então tá, Deus, eu não vou te atrapalhar e vou ter coragem para revelar os meus dons. Você vai pôr no chão? Quantas vezes eu já falei aqui? Não espere o universo te dar a estrada inteira. Vai andando mesmo sem chão, porque conforme você anda, a vida coloca a estrada para você. Conforme você dá um passo, a vida coloca o degrau para você. Isso é a gente confiar, isso é a gente ter fé numa instância superior, numa guiança superior. Eu espero que alguma fala minha possa ter inspirado você a se revelar. É isso que eu desejo. Quando eu falo aqui, e eu sempre estou falando aqui primeiro para mim, nunca se esqueçam disso. Nada que eu falo aqui para vocês é de um lugar diferente do qual vocês estão. Todos nós, para mim, estamos sentados no chão e em roda. E eu falo primeiro para mim. E é quando eu falo para mim e eu educo a mim mesma e eu inspiro a minha alma, é que eu posso transbordar isso para fora e minimamente poder oferecer algum tipo de educação para vocês, uma educação espiritual, uma educação para o movimento interno, uma educação a nível do autoconhecimento e que vai fazer vocês brilharem e brilharem na alma. Quando a alma brilha, a alma se revela para o mundo. Eu só posso estar aqui porque a minha alma está brilhando em alguma instância. E aí é por esse brilho que eu posso me revelar para o mundo externo, que eu posso chegar nas pessoas. Então, se uma frase ou se somente esse final possa ter feito a sua alma brilhar, possa ter inspirado você a se revelar nem que 1% do seu dom, faça isso. E aí depois você me conta como é que sua vida caminhou. Como é que você interferindo menos nos planos de Deus e atrapalhando menos o que Deus tem para você e que é muito grande, é muito maior do que você pode imaginar. Você me conta como é que sua vida caminhou depois disso. Como é que você se sentir deixando a sua alma se revelar?
É isso que a nossa alma anseia. A nossa alma está aqui para se revelar através desse corpício que ela escolheu. Confia nisso. Confia no divino, confia nessa instância superior e principalmente confia em você. Porque não vale a pena sumir. Se você está aqui, existe um legado muito bonito que você veio deixar para a Terra. E não desperdice essa oportunidade.